Graças a Deus. Irmãos, hoje é motivo de mais alegria, né, do que nós já temos quando nós estamos na presença do Senhor, né, porque, né, Nancy, hoje nós temos mais um levita, né, glória a Deus por isso, e isso tocou muito meu coração, né, quando o Ailton mandou mensagem, né, falando que eles estavam ensaiando, e eu fiquei muito alegre com isso, né, porque era a Nancy e o Márcio, depois Deus levantou o Alexandre, e agora o Emanuel, né, e isso, eu fico imaginando a alegria no coração de Deus, né, quando eu vi o Ailton aqui todo preocupado, né, com, né, o Emanuel, preparando ele. Deus foi falando comigo nesse sentido, falando, olha, é assim que eu cuido, né, dos meus filhos. Eu protejo, eu guardo, eu oriento, né, e eu fico muito feliz quando eu vejo eles fazendo a minha vontade. Então Deus está com o seu coração assim, né, radiante de tanta alegria. Então, né, para nós só compartilhamos assim dessa alegria de Deus, né, de ver os filhos dele fazendo a vontade dele, né, de Deus. Amém? E Deus, ele sempre se alegra, né, com todas essas maravilhas. Então, é motivo da gente. E uma coisa que me chamou também a atenção, que o pai ensina o filho, que o filho vira pai que ensina para os filhos, né? Então, atitudes, comportamentos que faz o cristão, o servo de Deus, sempre está levando a palavra de Deus, né? E é dentro desse segmento que a palavra chega até nós, né? Foi através desse cuidado do pai para com o filho, do filho para com seus filhos e assim sucessivamente, né? Essa é a obra de Deus. Essa, né, é o caminho que Deus traça para salvar a humanidade. Amém? Mas vindo aqui para a nossa mensagem, profetas do interesse ou por interesse. Como todos sabem, nós estamos aí ainda na carta de Miqueias, e nós vamos falar um pouco sobre o que estava acontecendo ali no contexto de Miqueias, e o que estava acontecendo com os seus líderes. Como diz aqui no capítulo 1, no capítulo 3, verso 1, diz assim: escutem, líderes e autoridades de Israel, vocês deviam praticar a justiça, e no entanto, odeia o bem e ama o mal. O livro de Miqueias, ele traz uma série de ensinamentos tanto no contexto espiritual, como também no contexto social. Só que ele traz sempre uma palavra de correção, uma palavra de juízo, uma palavra de alerta, mostra o que está errado e sempre ao final ele traz uma palavra de conforto, uma palavra de restauração, uma palavra, né, de ânimo para aquela nação. Foi assim quando nós falamos aqui no capítulo 2, e será assim também no capítulo 3, início ali do capítulo 4. Quando ele chama o povo, olha, escutem, líderes e autoridades. Ou seja, ele busca a atenção daquele povo, daquela nação, para o que ele ia falar logo a seguir. É como eu falasse para você, vamos prestar atenção, vamos, né, estar atento, porque agora é uma palavra importante, porque agora é uma palavra que vai fazer
a diferença na minha vida e na sua vida. Então, prestem atenção. Vocês líderes, vocês autoridades, fiquem com os ouvidos atentos, porque é Deus quem vai falar. E ele fala, olha, o que era certo, o que era o correto, era vocês praticar a justiça. Era vocês fazerem o que é certo. Porque se vocês são líderes, porque se vocês são autoridades, vocês têm uma grande responsabilidade. Se for num contexto espiritual, vocês têm que guiar o povo nas questões espirituais da forma correta. Se for no contexto social, político, vocês têm que conduzir essa nação de uma forma correta. Mas ele completa, no entanto, não é isso que está acontecendo. Vocês odeiam o bem, mas amam o mal. Então veja que, logo nesse versículo primeiro, ele traz uma invenção de valores. Aqueles que eram para praticar a justiça, eles estão cometendo a injustiça. Aqueles que deveriam amar o bem, eles estão praticando o mal. E quando Jesus, ele vem a esse mundo, ele vem justamente nos mostrar o que é o bem, o que é o justo, o que é o certo, o que é caminhar na presença de Jesus. Ele nos mostra como fazer e o que fazer. Em muitos casos, nós não olhamos para Jesus, mas olhamos para aquilo que nos agrada, para aquilo que é confortável no nosso momento, naquele instante, naquilo que nós estamos vivendo. E tudo isso tinha um propósito. Deus levanta Miqueias para alertar sobre os perigos de líderes espirituais que distorcem a verdade e, o pior de tudo, por benefício próprio. E ainda chama a igreja para essa fidelidade. Então veja que, como eu falei no início, nós caminhamos em uma jornada onde nós olhamos para os homens de Deus, para aqueles que Deus colocou como autoridade, mas essa autoridade, ela vem com uma responsabilidade. Ela vem com compromisso de falar aquilo que é verdadeiramente vindo da parte de Deus, vindo diretamente da palavra de Deus. E isso é uma responsabilidade, isso é um compromisso que, mesmo diante das circunstâncias, eu tenho que permanecer pregando a verdade. Isso é ser justo, isso é cometer a justiça. E eu só acho essa verdade naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Para que toda a igreja ande em um só propósito, nós precisamos, a todo momento, estar alertando sobre os perigos. E um dos perigos pode vir também dos líderes. Por isso que também a palavra diz, olha, enquanto eu estou pregando, você tem que estar analisando, opa, peraí, isso faz sentido, opa, peraí, isso aqui está de acordo com a palavra. Porque se toda a igreja começa a trabalhar desta forma, nós alcançamos uma maturidade espiritual, onde um edifica o outro, um corrige o outro.
um alerta o outro, e assim o perigo não alcança a igreja, não prevalece contra a igreja, porque junto nós somos mais fortes. Então veja que o nosso propósito sempre precisa estar no foco de alertar os nossos irmãos contra qualquer armadilha, contra qualquer cilada. Então Miqueias é um profeta que denuncia as injustiças sociais e a corrupção espiritual. Miqueias é um homem que se levanta mesmo no momento onde que a maior parte da nação está corrompida. Ele se levanta para denunciar as injustiças, para falar sobre a corrupção espiritual, o que estava corroendo o povo de Deus, o que estava matando como uma traça, como ferrugem que vai consumindo aos poucos, e de repente aquilo se desfaz, porque não foi dado o grito de alerta, não foi alertado sobre os perigos, ou não quiseram ouvir o que estava sendo dito pelo profeta Miqueias e outros antes do profeta. Então, muitas vezes no nosso dia a dia, nós se deparamos com a situação, alguém nos alerta de alguns casos, de algumas coisas que está acontecendo, mas na nossa mente a gente pensa, não, isso não tem nada a ver, isso agora é dessa atualidade, é da moda, né? Agora é desse jeito, faz parte da sociedade. Mas espera aí, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é lá para o século II, século V, século XVIII, século XIX, século XX, século XXI. A palavra de Deus continua sendo a mesma. A palavra de Deus continua ecoando, alertando, clamando, como Miqueias está falando. A palavra de Deus, através de muitas vozes, está alertando contra os perigos. E aí cabe a nós abrir os nossos ouvidos e estar atento contra qualquer perigo que venha nos alcançar, porque existe esse problema, existe essa questão. Os líderes religiosos que falavam o que agradavam, desde que sejam recompensados. Não era algo de Deus me deu essa missão, Deus me chamou, Deus tem um chamado na minha vida, então eu vou levar a palavra dele, então eu vou levar o evangelho aos necessitados. Não, nesse momento, a palavra vinha de acordo com a recompensa. Se você quer uma palavra, se você quer uma oração, se você quer, uma revelação, quanto você pode pagar? Era isso que estava acontecendo naquela época. Os líderes haviam se corrompido. Mas será que hoje não acontece da mesma forma? Será que hoje, depois de todas essas palavras estar bem claras e bem diretas, será que os líderes de hoje se consertaram? Ou será que continuam ainda da mesma forma? Aí eu deixo para você fazer uma análise. Mas o grande problema é que ainda as pessoas estão
pagando por isso. As pessoas ainda estão atrás desses líderes. Mesmo conhecendo, mesmo a palavra nos advertindo, mesmo a palavra sendo clara e direta, ao analisarmos, ao olharmos na nossa sociedade, a gente chega à mesma conclusão, que as pessoas estão indo ainda atrás desses líderes. Onde a palavra de Deus diz, olha, analise as Escrituras, conheça a minha palavra. E ela diz, olha, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque a mesma palavra, ela tem que ser pregada em todos os lugares. Se é um homem de Deus, se é um sacerdote, se é um líder espiritual, ele tem que ter esse compromisso. Porque senão, aqueles que estão seguindo podem cair também no mesmo buraco. Como também a palavra diz, um cego guiando outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Então veja que ao aceitarmos Jesus, nós assumimos um compromisso de andar segundo a palavra dele. E para andar segundo a palavra de Jesus, eu tenho que conhecer essa palavra. Eu tenho que conhecer a vontade dele para caminhar naquilo que ele deseja para a minha vida. E os profetas enganavam o povo. Para os que lhes pagavam, eles prometiam paz, mas ameaça com guerra os que não lhes davam nada. Além de só falar para quem pagava, ainda tinha o tipo de palavra. Se você paga, palavra de paz, palavra de bênção, palavra de prosperidade, palavra, de perseverança, palavra de ânimo. Agora, se não, olha, eu vi uma cova, Deus me mostrou você num leito de hospital, Deus me mostrou você arruinado. E hoje continua ainda da mesma forma. É uma palavra de alerta para nós. É uma palavra de alerta para a igreja do Senhor Jesus. É uma palavra de despertar para que eu e você esteja focado na palavra de Deus. E é isso que a Monte Hebron procura trazer, a verdade da palavra. O que Deus quer realmente para a minha vida e para a sua vida. O que é verdadeiramente a igreja do Senhor. Não é aquilo que conforta o meu coração, não é aquilo que me deixa com meu ego lá nas alturas, mas é aquilo que é a vontade de Deus. Porque em muitos casos a minha vontade pode não ser a vontade de Deus. Mas e aí? Eu tenho maturidade para receber essa palavra, colocar ela em ação na minha vida. Porque quando eu recebo um elogio, é muito top. Mas quando eu recebo uma crítica, aquilo me faz crescer. Aquilo me incomoda a mudar. Esses dias no meu trabalho, uma amiga fez um elogio para mim. Eu falei assim, nossa, muito obrigado pelo seu elogio, eu fico muito feliz. Mas você sabia que a crítica é que nos faz crescer? Não que não é para a gente elogiar, é muito bom, não estou falando isso, mas
quando alguém chega e fala, olha, isso aqui poderia ser mudado, aquilo ali poderia ser consertado, se você faz dessa forma aqui, poderia, né, melhorar mais ainda. O Márcio sempre fala, né, ó, José, a pregação foi boa, mas isso aqui e tal, isso aqui, eu acho muito bom, né, porque isso provoca o crescimento. Mas nesta época aqui, eles pregavam somente coisas boas, né? E o inimigo estava ao derredor, o inimigo estava pronto para destruir tudo, e os profetas estavam lá somente em palavras de prosperidade, paz, bênção. E Deus usando os seus profetas, olhe, vocês precisam chegar a um arrependimento, vocês precisam chegar a uma convenção, vocês precisam olhar lá para trás e ver o que eu desejei para vocês. Mas não, eles vamos nos profetas porque, né, eu vou levar uma oferta para eles e eles vão, né, falar tudo o que eu quero ouvir, né? Então, como cristãos, vamos ouvir o que Deus tem para nos falar e não aquilo que a gente já quer ouvir, né? Aquilo que a gente já vem preparado para escutar de Deus e de repente Deus dá uma palavra totalmente diferente e aí não, mas Deus não falou comigo nesse culto, Deus não falou comigo nesta noite. Falou sim, basta a gente abrir o nosso coração, porque tudo isso existe consequências. Muitas vezes nós pensamos que vai passar desapercebido, vai ser por isso mesmo, mas aqui no versículo 4 nos fala que existe uma consequência. E qual seria? Deus não ouviria as orações desses líderes na hora da aflição. Imagina o povo clamando, os líderes clamando, né, e pedindo para Deus. E nesse versículo fala que, olha, como diz, então eles clamarão ao Senhor, mas não ouvirá. Ele esconderá dele a sua face naquele tempo, visto que agiram mal nas suas obras. Só de ler aqui, eu acho que alguém já pensou assim, não, mas Deus não vai ouvir a oração? Alguém já pensou dessa forma? Deus pode não ouvir a oração? Mas veja, que Deus, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus que ama o seu povo. E quando esses líderes se levantam para falar aquilo que Deus não falou, Deus não escuta mais as orações daqueles líderes. E aí? E o povo que está sendo guiado por esses líderes, para onde vão? Por isso que precisamos estar bastante atentos. O Senhor esconderá o seu rosto deles por causa das suas ações. Veja que a nossa ação, ela atrai a presença de Deus. Da mesma forma que o nosso pecado nos leva para longe da presença de Deus. Então, sabendo disso, o que nós vamos fazer? Qual vai ser as nossas ações? Precisamos buscar a direção de Deus. A justiça divina é certa e inevitável para quem oprime o povo. A Ele pertence a justiça. É dele, é para Ele que nós glorificamos, que nós exaltamos, e Ele é quem cuida da sua vida. É Ele que te guarda, é Ele que te protege. Mas para isso, nós precisamos sempre estar com o coração aberto para ouvir aquilo que é
a vontade dele. E aí Miqueias vai fazer algumas denúncias. Primeiro, os profetas só profetizam paz para quem os alimentam. Era algo direcionado. E Miqueias vai se levantar para falar contra esse povo. Ou seja, uma manipulação espiritual em troca de favores. E aí é algo que até me chama muito a atenção, porque de espiritual não tinha nada. Tinha apenas um teatro, porque Deus estava longe daquela situação. Se havia alguma coisa ali, com certeza não era de Deus. Porque Deus não trabalha com manipulações. Deus não trabalha com compra, troca, negociações. O que Deus faz é colocar na nossa vida um sentimento, uma vontade de seguir a Ele, de agradar a Ele, com coração puro, com coração quebrantado, para que assim as misericórdias dele alcancem a nossa vida. Então, em qualquer momento, se na sua caminhada você ver qualquer tipo de manipulação espiritual, caia fora, porque com certeza isso não vem de Deus. O que vem de Deus é a sua graça, é a sua bondade, é a sua misericórdia. O que nós podemos aplicar para os nossos dias? Quando a pregação se torna um produto e não uma missão. Quando eu vejo que aquele líder está fazendo da palavra de Deus uma mercadoria e não uma missão, eu já vejo que, eu já analiso, eu já sei que o coração dele está longe da vontade de Deus. Mas quando eu entendo que é uma missão para a minha vida, é um chamado para a minha vida, independente da situação, eu vou pregar a palavra de Deus. Porque o que me move é a vontade de agradar a Deus. O que conduz esse líder é a vontade de agradar a Deus. E isso faz toda a diferença. Veja lá em Marcos 16:15, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é somente ao grupo A, ao grupo B, ou quem tem certa posição na sociedade, quem é assim, quem é desse jeito, quem é daquele jeito, não. Pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas também diz, continuando aqui, porém aquele que não crê, esse será condenado. Essa é a palavra de Deus. Essa é a verdade de Deus. Não é a condição. Não é se eu sou favorecido, então você vai ser salvo. Não é se eu não for favorecido, então você precisa se consertar. Não, é aquele que crê, esse será salvo. E a nossa missão é levar o evangelho. A quem? A toda criatura. Todo aquele que ouvir, todo aquele que aceitar, esse será salvo. Então veja que temos que olhar com o nosso olhar espiritual. Olhar para aquilo que é a vontade de Deus, dentro do seu plano, dentro do seu projeto. Lá no versículo 6 ele diz:
Em vez de visões, vocês terão a escuridão. E em vez de revelações, haverá somente treva para vocês. A luz do dia vai desaparecer para vocês. E a escuridão da noite cairá sobre vocês. Veja que existe a consequência. Veja que existe o resultado. Só que, sabe o que acontece? Essa escuridão espiritual não é vista mais por aqueles que já não andam mais na presença do Senhor, que estão segundo a carne e não segundo o Espírito. E para eles está dando certo, porque a minha igreja está cheia, porque as pessoas estão vindo até a mim, porque as pessoas estão me procurando. Então ele não enxerga essa escuridão espiritual. Ele não enxerga a ausência de Deus, porque a presença do homem está latente na vida dele. Ele está conseguindo alcançar os seus bens, ele está conseguindo alcançar ele está conseguindo alcançar a influência, ele está conseguindo alcançar os likes na internet. Então ele não está vendo essas trevas, porque ele está na direção do mundo. Ele está seguindo o mundo. Mas a sua vida espiritual está muito longe da presença do Senhor. Diz, continuando no versículo 7, os adivinhos e os que dizem o que vai acontecer no futuro passarão vergonha. Isso aqui me chamou muita atenção, porque eu lembrei de um caso que aconteceu aqui na igreja. Um jovem que estava indo em uma outra denominação, e ele voltou aqui para Monte Hebron. E eu falei, e aí, você não está indo mais lá naquela igreja? Ele falou assim, não. Toda semana que eu ia, o pastor falava, olha, nessa semana você vai conseguir isso, nessa semana você vai ter aquilo, nessa semana vai acontecer aquilo outro. E nunca acontecia, Jussier. Então eu peguei e saí. Por quê? Porque o homem está pregando o que Deus não está falando. Porque o que Jesus falou é, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas se fosse naquela época, os profetas iam falar, não, você vai vencer o mundo. Porque era somente a palavra que trazia conforto para aquelas pessoas. Então vejamos que precisamos analisar a palavra na íntegra. Porque antes disso Jesus fala, olha, vocês vão ter aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também pode vencer. Essa é a palavra do Senhor. As consequências da falsidade. Primeiro, Deus promete silêncio e vergonha para esses líderes. Duro é Deus ficar em silêncio. Abacuque, ele fica mais aflito quando Deus fica em silêncio do que quando Deus começa a falar. Porque imagina uma oração sem resposta. Isso causa uma aflição no coração, um desespero no coração de Abacuque. Sem revelação, sem direção, sem autoridade espiritual. Veja que o que nos guia é a presença de Deus. É a revelação de Deus que nos dá a direção. A autoridade que nós temos
não é nossa, mas é do Espírito Santo. É da presença de Deus na nossa vida que nos dá a autoridade para repreender todo o mal sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre aqueles que estão ao nosso redor. É o Espírito Santo que nos traz essa autoridade. Então, a aplicação: o juízo de Deus vem sobre quem distorce a sua palavra. A nossa missão é ouvir a palavra, é praticar a palavra e levar a palavra como Deus quer. No versículo 8 ele diz: mas quanto a mim, ele já vai mudar agora de posicionamento. Ele fala: olha, vocês têm feito tudo errado. Ele mostra tudo o que aqueles líderes estavam fazendo. E agora ele traz a responsabilidade para ele. Fala: mas quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder. O Espírito do Senhor é que me dá força para estar aqui falando para vocês. Miqueias falando, né? Porque pensa o tamanho do risco, pensa o tamanho da exposição. Mas ele fala: olha, quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder. O Espírito do Senhor me dá amor pela justiça. Porque quando eu amo a justiça, eu busco fazer o que é correto, o que está segundo a vontade de Deus. Justiça e coragem para condenar os pecados e a maldade do povo de Israel. Ele fala: olha, eu estou aqui não é por acaso. Eu estou aqui é porque o Senhor me deu autoridade. O Espírito do Senhor está sobre mim. Por isso que eu venho aqui para vocês falar tudo o que está de errado, tudo o que está acontecendo. Porque foi o Senhor que me levantou. Foi o Senhor que me ungiu para estar diante de vocês. E é um contraste, né, com o falso com o verdadeiro. E ele diz: Miqueias se apresenta como cheio do Espírito Santo, cheio da justiça e cheio de força. O verdadeiro profeta, ele denuncia o pecado, mesmo que doa. O verdadeiro profeta, ele fala, mesmo que seja difícil até para ele falar. Porque não é fácil chegar para alguém, expor o que está acontecendo e mostrar qual é também a solução. Mostrar qual é o caminho, como Miqueias vai fazer a partir de agora. Ele não só mostra o erro, mas ele mostra o que precisa ser feito. Então precisamos de líderes corajosos e comprometidos com a verdade. É um comprometimento, como o Emanuel fez hoje, né? Eu vou lá. Alguém te forçou, Emanuel? Não, né? Alguém fala assim: vai lá, você tem que ir, tal. Não. Aí. É comprometimento em fazer o que agrada a Deus. E isso é o que alegra o coração de Deus. É você sentir assim: não, eu vou preparar uma palavra, eu vou pregar na igreja, eu vou cantar, eu vou tocar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu quero fazer a vontade de Deus. Então é aquele que prega, é aquele que fala, é aquele que faz. Esse é o verdadeiro homem de Deus, essa é a verdadeira mulher de Deus. No versículo 9 ele fala: escutem, líderes e autoridades de Israel, vocês odeiam o que é bom e torcem a justiça. Ele repete, né, o que ele falou lá no versículo 1.
Vocês estão construindo Jerusalém. Sabe o que é a Jerusalém? A cidade santa. E vocês estão pegando os alicerces dessa cidade santa e construindo sobre o alicerce de injustiças, de crimes e sangue. Aquilo que Deus preparou com tanto cuidado para colocar nas suas mãos, vocês estão destruindo esses alicerces, estão reconstruindo em cima de injustiça, crime e sangue. E Deus fala para a igreja hoje: aonde vocês estão construindo os alicerces da minha igreja? Em cima de falsidade, em cima, de mentiras, em cima de teatralidade, Mas a minha presença não se encontra nesse lugar. Porque aonde eu estou é um lugar de paz, é um lugar de comunhão, é um lugar de habitação do meu espírito. E ele diz: as autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça, os sacerdotes cobram para ensinar a lei, e os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Esse era o cenário. Foi para essa situação que Deus levanta Miqueias. Deus levanta ele com poder e autoridade para falar diante de todo esse cenário. E Deus também tem levantado profetas hoje para falar para líderes espirituais das igrejas dessa atualidade e falar o que vocês estão fazendo com a minha igreja. Aonde que vocês estão construindo o alicerce da minha igreja? Vocês estão destruindo tudo aquilo que eu construí para construir outros fundamentos. Mas eu venho te dizer nesta noite que as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Aqueles que se permanecerem fiéis, esses vão herdar a vida eterna. Esses vão estar comigo, porque esses não se corromperam. Esses não deixaram outros alicerces serem formados no seu coração, porque neles há a minha palavra, e a minha palavra é o fundamento. Eis a palavra do Senhor. Mas mesmo assim eles afirmam que recebem a ajuda de Deus. O mais complicado de tudo isso é que dizem ainda que tudo isso vem de Deus. E esses líderes afirmam: nenhum mal vai acontecer porque o Senhor está ao nosso lado. Mas estão distorcendo a palavra, estão distorcendo a palavra, estão falando coisas que eu não mandei falar. Pensa no tamanho do pecado falar que Deus falou onde Deus não falou. Vocês podem estar tendo tudo menos a minha presença. Vocês podem ter um bom momento de diversão, de distração, mas se esses fundamentos não for a minha palavra, não for a minha vontade, eu não estou nesse lugar. Eu não estou com esse líder. E isso é muito sério que eu estou falando para vocês. Eu, Jussier, estou falando para vocês nessa noite. Deus não está neste lugar. Não fala aqui nesse lugar, No lugar onde
está procedendo dessa forma. Então, qual é o nosso sinal de alerta hoje? Não importa o que aconteça, eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero estar no lugar onde verdadeiramente fala a palavra do Senhor. Porque eu vim aqui porque eu quero alimentar o meu espírito, eu não quero alimentar os meus olhos, eu não quero alimentar o meu eu, o meu ego, eu quero alimentar o meu espírito. E só há alimento na água viva, no rio que flui do trono de Deus, do rio que vem diretamente do trono de Deus. Se eu busco diversão, se eu busco distração, é fácil de encontrar. Agora, encontrar a vontade de Deus, a palavra de Deus, aí é mais complicado. Já estamos terminando. Versículo 12, ele diz: portanto, por causa de vocês, Jerusalém vai virar um montão de pedras, os montes de Sião vai ser arado como o campo, e o lugar onde fica o templo se tornará em uma floresta. Essa será a consequência. Esse será o resultado final de tudo aquilo que vocês estão fazendo. Veja que há uma consequência. Mas no capítulo 4 ele diz: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no topo das montanhas, e será exaltado acima das colinas, e pessoas fluirão em direção a ele. Porque Deus estabelecerá o seu governo como verdadeiro rei sobre o povo. Aqueles sacerdotes, aqueles líderes que mentiam por causa de dinheiro, que falava por conta de influência, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vai estabelecer o seu trono e vai reinar sobre todas as nações com justiça. Esse será. É isso que nós esperamos. Então, esses povos dirão: vamos subir ao monte do Senhor, vamos ao templo de Deus de Israel, Ele nos ensinará o que devemos fazer, e nós andaremos nos seus caminhos. O verdadeiro líder, o Rei dos Reis, o nosso Senhor, esse vai nos ensinar. Esse nos ensina, os caminhos. E aí um compromisso nosso para encerrar. E nós estamos andando nos caminhos do Senhor? Porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estabelece um reino no nosso coração. A partir do momento que nós tiramos tudo que nos tira da presença de Deus e colocamos Deus, estabelecemos Deus como Senhor na nossa vida, Ele nos guiará no caminho de paz, no caminho de retidão. Então vamos tirar aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Más influências, más amizades, vamos tirar da nossa presença, e vamos colocar a presença de Deus na nossa vida. Vamos colocar o Senhor como autoridade no nosso coração, para que um dia eu e você venha morar com Ele. Precisamos estabelecer esse trono de justiça, de paz no nosso coração. Amém?